Imagine um homem que mudou completamente o destino da humanidade. Um cientista que foi chamado de Salvador, e também de perigo. Este é Fritz Haber, o gênio que ajudou a alimentar o planeta, mas que também viu seu próprio trabalho ser usado para destruir. O que ele criou em 1909 foi tão poderoso que até hoje influencia a vida de bilhões de pessoas. Uma história sobre genialidade, arrependimento e o preço que se paga por tentar mudar o mundo. No começo dos anos 1900, o planeta enfrentava um problema grave. A população crescia cada vez mais, mas a produção de alimentos não acompanhava. Cientistas da época acreditavam que a humanidade entraria em colapso. E foi nesse cenário que surgiu Fritz Haber, um químico alemão com uma ideia que parecia impossível: criar alimento a partir do ar. Ele acreditava que se conseguisse extrair o nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em algo utilizável para a agricultura, seria possível acabar com a fome. A maioria riu dele. Mas em 1909, Fritz fez o impossível acontecer. Criou um processo que convertia o ar em fertilizante. Esse método ficou conhecido como o processo Haber-Bosch e revolucionou a agricultura mundial. De repente, os campos produziram muito mais, e bilhões de vidas foram salvas graças à sua descoberta. Fritz Haber se tornou o homem que alimentou o mundo, mas a mesma mente brilhante que trouxe vida ao planeta acabaria envolvida em algo muito mais sombrio. Durante um período de conflitos, seu país pediu ajuda. Fritz foi convidado a aplicar seus conhecimentos químicos para desenvolver novas tecnologias de defesa. Ele aceitou acreditando estar servindo a sua nação. Mas o que começou como pesquisa científica acabou sendo usado em experimentos com efeitos devastadores. Sua descoberta, antes símbolo de esperança, se transformou em um instrumento de destruição. E assim, o nome de Fritz Haber começou a se dividir. Para alguns ele continuava um gênio. Para outros havia ultrapassado todos os limites éticos da ciência. A esposa de Fritz, Clara, também era cientista. Ela sempre acreditou que o conhecimento deveria servir apenas para melhorar a vida das pessoas. Quando percebeu o rumo que o marido estava tomando, ficou profundamente abalada. O casamento entrou em crise. Fritz estava completamente obcecado por seu trabalho. E a distância entre os dois cresceu cada vez mais. A tragédia familiar foi inevitável. Clara não suportou a pressão. E a vida de Fritz nunca mais foi a mesma. Mesmo devastado, ele continuou seus estudos. O homem que havia salvado a humanidade agora se tornava símbolo de um dilema moral. Até onde vale ir em nome da ciência? Após o fim do conflito, Fritz foi acusado de ter colaborado com destruições. Precisou se afastar, esconder-se e até mudar de cidade. Mas em 1920, veio o momento mais inesperado de sua vida. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Química por sua descoberta do processo de síntese de amônia, a base dos fertilizantes que ainda hoje sustentam o planeta. De homem rejeitado, Fritz voltou a ser celebrado. Universidades do mundo inteiro o homenagearam. Governos o convidaram para palestras. E ele foi reconhecido como um dos cientistas mais importantes da história. Mas mesmo com a fama restaurada, Fritz não conseguia escapar do peso da consciência. Ele sabia que parte de sua criação havia sido usada para o mal. Era o triunfo e a culpa caminhando lado a lado. Nos anos seguintes, Fritz abriu um novo laboratório dedicado à agricultura. O objetivo era criar compostos que ajudassem no controle de pragas e doenças das plantações. Entre suas pesquisas, surgiu uma substância inovadora, um tipo de agente químico projetado para proteger os campos. Mas anos depois, outras pessoas alteraram suas fórmulas e usaram essa substância de maneira terrível, em contextos que marcaram a história da humanidade. A ironia foi cruel. Fritz era de origem judaica, e parte de suas criações acabou sendo usada contra o próprio povo. Quando um novo regime tomou o poder em seu país, todos os cientistas de origem judaica foram expulsos das universidades. Nem mesmo ele, um ganhador do Nobel, foi poupado. Fritz perdeu tudo: sua carreira, seus títulos e seu lar. O homem que um dia foi chamado de herói, agora era tratado como um pária.
Rejeitado e sem apoio, Fritz tentou começar de novo em outros países, mas as portas se fechavam uma após a outra. Sozinho, sem reconhecimento, ele passou seus últimos dias em exílio. Em 1934, sua jornada chegou ao fim. Mas seu legado, esse nunca terminou. Hoje, cerca de metade dos alimentos do planeta dependem diretamente da tecnologia criada por Fritz Haber. Graças a ele, bilhões de pessoas têm comida na mesa. Por outro lado, parte de suas descobertas foi usada de forma destrutiva. Fritz Haber é o símbolo de um dilema que ainda assombra a humanidade. Até onde a ciência pode ir? Ela pode salvar o mundo, mas também pode causar consequências imprevisíveis. Fritz queria ser lembrado como alguém que serviu à humanidade e, de certa forma, conseguiu. Mas o preço que pagou foi perder tudo o que mais amava. Ele é o retrato do paradoxo humano. Um homem que criou e destruiu o que salvou e perdeu, e que mudou o mundo para sempre.